Nós vamos trabalhar agora o poder das escolhas que nós podemos fazer a respeito de situações onde poderíamos agir muitas vezes impulsivamente, muitas vezes com excelentes motivos, mas independente dos excelentes motivos para agir da forma impulsiva, isso poderia de alguma maneira atrapalhar e comprometer outras coisas que são também igualmente importantes na nossa vida. E nós vamos começar exatamente esse processo, descendo os degraus de uma escada, onde a cada degrau que se desce, se relaxa mais. E vem memórias sobre ter relaxado tão profundamente, memórias sobre já ter antes agora ajeitado o estado interno para que de alguma forma inconscientemente seja cada vez mais possível agora experimentar a capacidade para se soltar, relaxar, interagir e gerar a modificação sempre mais profunda, tranquila e favorável para que o melhor aconteça inconscientemente já, aqui, nesse momento. E na medida em que você inconscientemente vai experimentando a modificação, a mudança significativa nesse momento, eu quero que você experimente a construção interna de um estado mental positivo, tranquilo, leve, isso com você, dentro de você agora, nesse momento. Você não tem que ouvir isso conscientemente, ou pode ouvir isso inconscientemente, necessariamente inconscientemente. Você acessa recursos diversos para diversas finalidades. E nesse momento, eu quero que você, num lugar tranquilo na natureza, encontre um grande telão protegido. Na frente do telão existe uma grande parede de vidro à prova de bala que te isola totalmente desse telão. E você vê um filme passar sobre uma situação na sua vida onde você tende a agir de uma maneira negativamente impulsiva, onde talvez o agir no impulso, independente de você ter razão ou não, ou de ser relevante ou não, pode gerar consequências não positivas para você. Então, enquanto do seu lado da parede à prova de bala existe a sua natureza que nutre você, lá do outro lado existe um filme que mostra ainda uma última vez, talvez já certamente assim, um exemplo padrão característico de uma situação onde você ainda agia por impulso, talvez no ímpeto, dependendo do que você for escolhendo. Esse filme ele é em preto e branco, escuro, com um foco ruim. E se tiver som, ele tem muito chiado, como se fosse um rádio que tem mais estática do que som, tornando o assistir desse filme muito desconfortável. Mas mesmo assim você ainda assiste lá, nesse filme,
com essas características desse padrão, que era um padrão presente antes de você começar processos para lembrar de esquecer, porque você já esqueceu de tantas coisas, de tantas formas diferentes. E tem certeza disso, tal qual você tem a certeza de que o sol lá fora aquece o seu mundo e dá vida ao seu mundo sempre, revitaliza sempre. Na tela, você se percebe ainda naquele padrão característico do comportamento ou ação impulsivo. E eu quero apenas que você aí, se alimentando no seu lado da sua natureza e dos elementos da sua natureza favoráveis já a esse processo como um todo, eu quero que simplesmente você vá acolhendo o que você está percebendo e quero que você assuma uma atitude de curiosidade investigativa. E olhando para você lá ainda, apesar do filme estar muito prejudicado, com falta de foco, escuro, velho, e chiando muito desconfortavelmente, fazendo zumbidos muito ruins, eu quero que você perceba e tente identificar para você, sobre você lá, antes de lembrar de esquecer já, o que era mesmo essa parte sua que gerava esse comportamento, tentava fazer o que por você de mais importante através dele. Essa parte que lá ainda repete, dá alguns exemplos desse comportamento, dessa ação impulsiva ou compulsiva. Essa parte tentava fazer o que por você? Lá no fundo, ela cumpria o que naquele momento? Na hora do comportamento impulsivo. Por que veio o comportamento impulsivo? O que essa parte tentava fazer? Se defender, te proteger, buscar para você algo importante, significativo, cumprir com algo importante, algum valor de alguma forma específica que você aprendeu no passado. Tem N possibilidades, eu quero que você chegue à formulação agora do que você considera ter sido importante lá por trás desse padrão de comportamentos, que talvez, embora tenha acontecido em contextos diferentes, de alguma maneira contribuíram para no conjunto você aprender alguma coisa sobre isso por trás desses comportamentos. Essa coisa lá no fundo que essa parte tentava cumprir ou fazer por você naquele momento, que usava esse recurso aprendido, que você associou à compulsividade ou impulsividade ou ímpeto. E observe, sinta, ouça, aprenda, acolha. Não é um momento de julgar, acolha. Acolha o que você está percebendo. Acolha o que você pode aprender com isso agora. Isso, perceba, veja, experimente. Agora, isso. Isso. Na medida em que você vai identificando alguma coisa que está por trás disso, esse valor, essa coisa mais importante que essa parte tenta fazer por você, ou alcançar, ou cumprir para você. Não estamos aqui de forma nenhuma sugerindo que isso justifica as coisas ficarem dessa maneira, muito pelo contrário. É para mudar que nós estamos aqui. Mas é importante que você identifique essa coisa por trás. Se, por exemplo,
essa parte queria fazer justiça, ou defender você, ou proteger você, ou preservar seus direitos, ou botar você em contato com algo importante e significativo que você aprendeu, ou que realmente considera que seja. Eu fico me perguntando se você inconscientemente já poderia de alguma forma significativa agora experimentar, perceber, de alguma forma já, nesse momento, experimentar a mudança. E uma outra forma, som, sensação, para lidar com isso. Que de outras maneiras essa coisa importante poderia ser de fato contemplada de uma maneira saudável. Se você detectou, por exemplo, que por trás desse comportamento impulsivo, desse comportamento impetuoso, havia a necessidade de se proteger, a necessidade de lutar pelos seus direitos, a necessidade de viver algo importante, de grande importância na sua vida. Minha pergunta é: como você inconscientemente já, ouvindo ou não, poderia de alguma forma fazer você conscientemente e inconscientemente conectar-se, sintonizar-se com inúmeros processos, os quais poderiam já ajudar significativamente você já buscar prazerosa e saudavelmente outras maneiras de viver isso, de sentir isso, de perceber isso. Se, digamos, lá no fundo você está tentando cumprir e buscar algo importante e significativo na sua vida, que de outras maneiras você poderia buscar essa coisa importante? Que de outras formas essa coisa importante poderia ser buscada? Que fosse saudável, que fosse positiva. Que de outras maneiras você poderia buscar isso? Como você poderia buscar, planejar inclusive, e aproveitar a oportunidade de ter essa coisa lá por trás? Não dessa maneira, gerando algo que pode até te prejudicar se continuasse, mas ao invés, como, por exemplo, proteção pode estar sempre presente e fazer parte da sua estrutura já. Como, por exemplo, atender a esse valor importante pode também ser vivido de forma saudável, positiva, não só para você, mas para todos à sua volta, e fazer uma diferença significativa agora e gerar uma mudança de outra forma nesse momento. Essa é a intenção positiva por trás do seu comportamento. E eu quero que à noite, sonhos, durante o dia, intuições, imaginação, vivências, filmes, ideias, tudo possível ajude a disparar processos, onde você vai entender e se dar conta da importância, sim, de atender a essa intenção positiva, mas de uma maneira saudável, apropriada, pelo menos 3, 4 novas formas, só que são saudáveis, apropriadas, de fazer tudo acontecer da melhor forma, da melhor maneira. Isso. Para que de fato você obtenha mesmo essas coisas importantes que você está buscando. Para que de fato você tenha uma chance verdadeira, genuína, de obter essas coisas que você está buscando.
e sentir-se bem porque isso é congruente com o resto de você. Só que ao longo do tempo e da sua história, você tinha aprendido a responder à busca dessa coisa importante através dessa forma impulsiva, compulsiva, impetuosa, não sei, de responder ao mundo, seja lá o que você escolheu para trabalhar. E eu quero que você agradeça essa parte por agora ampliar a sua percepção a respeito de você mesmo e principalmente ampliar as escolhas que você já está fazendo, as distinções muito mais saudáveis que você já está fazendo sobre você. Enquanto você de alguma forma vive, ouve, sente, percebe todas essas coisas, tudo isso, assim. Muito bem. Agradeça porque agora você percebe mais, você faz mais distinções, você já se tornou mais inteligente. E por isso o seu poder é muito maior para lidar com isso. Eu quero que você veja um filme de um exemplo recente, bem típico ou mais típico sobre isso que era um padrão de comportamento que até então se manifestava dessa forma. Eu quero que você veja o começo, antes que qualquer coisa tivesse se manifestado, ou seja, o pré-começo, antes de tudo, o momento onde algo começa a acontecer e os gatilhos eram disparados, levando você ao comportamento. O ápice do comportamento, as consequências de ter o comportamento. E depois que passou tudo, que você voltou para a tua rotina ou vida e aquilo passou. Então eu quero que você escolha um comportamento para ser trabalhado, sabendo que de alguma forma aquilo feito já sobre a mudança na sequência que havia influencia todos os outros comportamentos e processos internos de todos os níveis que podem se beneficiar com esse tipo de aprendizagem que vai se generalizando já. Então perceba. Então eu quero que nesse momento você tenha o filme marcado em 3 partes, antes que qualquer coisa aconteça. Do momento em que os primeiros gatilhos são disparados, o ápice, tudo isso faz parte do segundo segmento, até o final. E depois o terceiro pedaço do filme, quando passou tudo, acabou. E você já voltou para sua rotina. Então o primeiro vai desde nada tá acontecendo até o início do preâmbulo do processo que poderia disparar os gatilhos, mas sem ter disparado o gatilho do comportamento impulsivo, compulsivo. O segundo vai desde o gatilho disparado ao ápice do comportamento até as consequências imediatas. E o terceiro pedaço marcado vai depois que acabou tudo. A primeira coisa que eu quero que você faça é, nesse filme mental, olhar para essa sequência e cortar o filme do meio. Ou seja, você vai dividir o clipe, dividir o filme, fazer 2 cortes no filme. Começa o filme, nada acontece, até virem as primeiras questões antes de disparar o comportamento. Você corta e corta. Aí deixa solto no meio, tudo que fica no meio. Tudo que fica no meio. Até
o ápice da história acabar, corta e depois a sua vida voltando ao normal. Nesse momento, eu quero que você pegue esse filme do meio e veja numa ilha de edição, protegido dentro de uma cabine, lacrada à prova de bala, lá na tela, lá longe, em preto e branco, esse filme do meio, que é o momento onde os primeiros gatilhos do comportamento impulsivo, compulsivo, impetuoso são disparados, o ápice, até praticamente quase voltar ao normal a sua vida. Isso. Nesse momento eu quero que você veja esse trechinho na velocidade normal lá longe, enquanto dentro de você cria uma atitude curiosa que meio que reafirma tudo que você percebeu sobre essa intenção positiva, aquilo que está por trás. Traz o conforto de saber que você inconscientemente vai acionar segredos e processos internos que vão conduzir para a satisfação saudável, madura e harmônica dessa coisa por trás, de uma forma que seja de fato positiva e construtiva. Eu quero que você veja o filme até o final dessa segunda parte. Agora eu quero que você rebobine o filme ao contrário, bem rápido. Ao contrário. Até o início do gatilho ser disparado, agora rebobine ele para frente. Agora rebobine ele para trás. E eu quero que você veja tal e qual quando você rebobina um vídeo, quando você acelera no máximo, todo mundo andando rápido assim, falando rápido, a voz fininha. Lembrando que ele está bem chiado no meio, bem chiado, sem foco, preto e branco. E você continua cada vez mais rápido, rebobinando ele para frente e para trás, parando de repente em algum ponto, continuando, voltando, indo para frente. Até você ter toda a sequência indo para trás e para frente. Rápido, 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 rápido. Eu quero que, para se divertir, você ligue um som sonoro e coloque uma música tipo de circo no meio, tipo alguma coisa bem lúdica, bem espalhafatosa, enquanto cada vez mais lá você vai para frente e para trás, freneticamente, pateticamente, até que o filme ele se arrebenta e queima. Isso, e fica tudo branco. Isso. Todo branco. Isso. Isso. E eu quero que você veja lá o início do filme, onde estava tudo bem, até as primeiras coisas antes do gatilho ter disparado. O filme está lá preservado. Eu quero que você veja o último filme também lá preservado, que é depois sua vida voltando ao normal. Nós vamos reconstruir esse filme, nós vamos botar um outro filme no meio. Eu quero que nesse momento você veja no meio você num filme colorido, bonito, sonoro, da forma que é a melhor forma para que essa ideia seja comunicada congruente continuamente. Quero que você veja você lá. Depois dos primeiros processos que poderiam disparar o gatilho, eu quero que você se veja em câmera bem lenta, ainda pelo lado de fora, podendo fazer escolhas, até entrando em contato com o que você sente, reconhecendo a importância daquilo que está por trás. Mas eu quero que você vá desacelerando até quase parar, onde nesse tempo você pensa,
O que é melhor para mim? O que eu mereço para minha vida? O que é mais saudável para mim e para minha vida? O que eu posso fazer para atender essas coisas importantes de uma maneira que seja mais saudável, construtiva e positiva que seja possível? Como eu posso atender a essa coisa extremamente importante da melhor forma, da melhor maneira, do melhor jeito? O que eu posso fazer por isso? O que eu posso fazer por isso? O que depende de mim? Como eu posso fazer de outra forma? Embora todas essas questões aqui, o jogo externo, as pessoas envolvidas, tenham sua importância para mim, o jogo interno, como eu me sinto que isso representa, seja importante para mim. O que existe de mais importante além de tudo isso? O que existe de mais importante que seja mais importante do que todas essas coisas? O que existe de mais importante? O que especificamente? Ir por outro caminho, buscar outra solução, é, antes de mais nada, muitas vezes, uma escolha melhor para mim. Então imagine-se no tempo em que você vai reagindo lentamente. Todas essas e outras considerações semelhantes vão de alguma maneira sendo processadas e modificando o que você vê, ouve, sente. Mergulha dentro da tela agora. Mergulha dentro da tela e deixa isso trazer novas imagens mentais, enquanto todas essas perguntas que podem ou não agora ter uma resposta, mas terão em algum momento, seja consciente ou inconscientemente, tudo isso vai sendo processado cada vez mais e vai trazendo cada vez mais inúmeras possibilidades para você. Inúmeras possibilidades. Tente em vão existir. O que existe de mais importante? Perceba que você vai respondendo de outra maneira mentalmente, vai respirando de outra forma, vai procurando dentro de você, em microfrações de segundo, aquilo que é melhor, mais importante, mais saudável do que aquilo que havia lá, que era o comportamento compulsivo, impulsivo. Ensaie-se concretamente, ainda mais lentamente, adaptando, recuperando a sua resposta, reassumindo o controle do processo e gerando para você uma modificação, uma transformação, uma mudança significativa já. Perceba a importância, o efeito disso na sua vida. Perceba a congruência, a coerência e como isso é a melhor maneira de você dar a melhor resposta, porque você está fazendo um bem enorme a você, gerando congruência, saúde e respostas apropriadas para a sua vida. Perceba esse bem-estar a partir de um ponto específico, onde ele é mais forte, numa parte do corpo que você sente e tem uma direção, tem uma intensidade, tem um movimento. Agora aumenta isso significativamente e deixa esse redemoinho positivo e saudável se espalhar
por todo o seu ser, do alto da cabeça, as pontas dos pés, sola dos pés, de um lado ao outro do corpo, em cada molécula, em cada célula, em cada órgão, ressoar, refletir em cada processo interno e externo. E quanto menos você entende racionalmente aquilo que você entende que acontece de outra maneira, de outra forma, na sua estrutura já, a sua experiência significativa agora faz você já ter certeza, tal e qual tenha certeza, de que o Sol lá fora aquece o planeta Terra. Você tenha certeza nesse momento da diferença, da escolha, da saúde, do poder que você tem agora, porque você tem um poder de direcionar a sua vida, de criar o seu destino, e é exatamente isso que você faz. Isso, agora imagine-se de novo passando pelo filme, sempre para frente, nunca voltando esse filme, sempre para frente, passando por ele, revivendo cada vez um pouco mais rápido, mas até chegar à velocidade normal, onde você percebe que, uau, em segundos eu fiz isso. Aquilo que eu ensaiei em câmera lenta, agora em segundos, muda tudo dentro de mim. E agora eu quero que você encaixe, saia de dentro da ilha de edição. Você encaixe o início do filme no contexto onde a coisa acontece. Onde estava cortado naquele momento onde as primeiras reações levariam ao gatilho se aquilo já não tivesse destruído, esquecido. E você encaixa, emenda esse filme novo na sequência, onde você considera todas essas coisas inconscientemente, continuamente, generaliza para tudo aquilo que pode aprender com isso. E no final, você encaixa o último filme também, que é a sua vida voltando ao normal, com leveza, tranquilidade, e você vai ajeitando, editando tudo, botando trilha sonora, vai colocando efeitos de foco positivo, cores, cortes positivos, até você ter um filme perfeito. E você vai ajeitando até a última vez tudo para esse filme ficar perfeito e visitar você à noite, enquanto você dorme um sono profundo, mas sempre reparador, todas as noites já. E de alguma forma, inconscientemente já, experimentar a possibilidade agora das transformações diversas que podem favorecer que você goste de procurar meios, maneiras de se motivar a encontrar prazer em agir dessa forma, encontrar propósito, encontrar motivação, ter conscientemente ou inconscientemente os porquês de agir dessa forma, que é onde você mais ganha e mais tem poder, porque você vai controlar o enquadramento da comunicação dessa forma. E quem controla o enquadramento da comunicação tem o poder de controlar a comunicação. E todas as noites, enquanto você dorme esse sono profundo, mas sempre reparador, todas as noites você, mente inconsciente, continua a mente, isso. E não só aperfeiçoa esse filme mental que te visita, como faz você agir nessas situações já dessa forma. E nesse momento que começa a agir a cada respiração mais dessa forma, nesses contextos, perceber que está fazendo isso, perceber o benefício, perceber o ganho que isso tudo traz para você, perceber a motivação de gostar, de acreditar em tudo que apoia isso e de ficar profundamente satisfeito por estar fazendo algo bom e significativo para você, que te traz muito mais autocontrole,
autodomínio, poder, flexibilidade, infinitas possibilidades. E tudo que já pode aprender com isso na sua vida, aprende e ganha. E eu vou fazer uma contagem agora de 0 até 7. A cada número que eu for contando, você vai saindo desse estado. Quando eu contar 7 e estalar os dedos, você vai abrir os olhos, saindo desse estado, sentindo-se muito bem, em perfeito estado de saúde, harmonia, equilíbrio, já assimilando e vivenciando profundamente isso. E quanto mais assimila e vivencia isso, conscientemente se implica na mudança feita e sabe que isso veio principalmente de você. 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, mais uma respiração profunda da sua forma já, da sua maneira. Isso, saindo desse estado com vigor, energia, para passar para essa nova etapa do seu dia no estado mais apropriado para vivê-lo da melhor forma, com os melhores recursos. 3, sabendo e percebendo, processando já de outra forma, deixando isso se espalhar pela sua mente, se espalhar pelo seu corpo, influenciar todo um campo, sintonizando e sincronizando você com tudo que pode favorecer a continuidade desse trabalho. 4, 5, saindo desse estado. No 7 você abre os olhos. 6 e 7, abra os olhos.